Esta é a quarta aula de ultrassonografia do pé deste curso de ultrassonografia dos membros inferiores. Eu sou o Túlio Ravelli. Vamos falar do hálux valgus. O hálux valgus é um desvio em varo do primeiro metatarso, onde o pé fica alargado. Acontece um desvio em valgo das falanges do hálux, às vezes também dos outros dedos, e uma subluxação do complexo sesamoidal. Então nós temos na face medial do pé, nós vamos ver uma bursite medial, espessamento capsular na cabeça do primeiro metatarso, e uma subluxação dos ossos sesamoides. Só para lembrar como é a localização dos sesamoides, aqui nós temos o sesamoide medial e o sesamoide lateral. Aqui nós temos o flexor longo do hálux e o ligamento intersesamoidal. Esse complexo todo acaba luxando para a lateral. A gente acaba tendo dificuldade para ver o sesamoide lateral quando você tem um hálux valgus. Então aqui nós temos o sesamoide medial dentro do tendão flexor curto do hálux, sua porção medial. E aqui o sesamoide lateral dentro da porção lateral do tendão flexor curto do hálux. Os sesamoides estão dentro desses tendões do músculo flexor curto do hálux. Aqui nós temos a placa plantar da primeira articulação metatarso-falângica. Nessa aula vamos falar um pouco mais sobre as placas plantares. Aqui está a placa plantar, pode ter lesão nessa placa plantar, alterações degenerativas. Aqui nós temos a inserção do flexor longo do hálux na falange distal do hálux. Dentro das metatarsalgias, existem as sesamoidites, que é a dor nos sesamoides. Uma sobrecarga crônica, em caso de salto alto, ou microtraumas repetitivos, nos casos das bailarinas, ou algum trauma direto por uma queda na ponta dos pés pode dar a sesamoidite. É uma fragmentação do sesamoide com hipoecogelidade dos tecidos ao seu redor. Então nós temos aqui um caso, o sesamoide fragmentado, uma hipoecogeneidade ao redor do sesamoide. Sesamoide medial acometido. Aqui nós temos o sesamoide lateral mais acometido. Veja só como está fragmentado. E aqui o medial também tem alterações. Erosões, hipoecogeneidade, isso é uma sesamoidite pelo ultrassom. Irregularidades dos sesamoides, hipoecogeneidade ao seu redor. Importante o Doppler, porque quando tem sesamoidite é muito comum se acompanhar de aumento de fluxo ao redor do sesamoide acometido. Esse tecido perisesamoidal vai estar com um hiperfluxo. Aqui nós temos a crista sesamoidal no primeiro metatarso, que pode ser medida, porque em caso de alterações degenerativas da primeira metatarso falângica, pode ter uma diminuição dessa crista. Então nós fazemos uma linha de base, uma medida da altura e podemos medir daí o tamanho dessa crista, se for necessário. Vamos falar um pouco das bursites do antepé. As bursites são uma das causas de metatarsalgia. As bursas sinoviais no antepé são de dois tipos. As submetatarsais, que são bursas adventícias, e as intermetatarsais, que são bursas verdadeiras. As submetatarsais são bursas adventícias localizadas no tecido cutâneo. Não tem revestimento sinovial e formam espaços com sinovite ou líquido. Normalmente são acompanhadas de sobrecarga na cabeça dos metatarsos. Tem origem mecânica devido à sobrecarga crônica local, portanto. A bursa intermetatarsal é uma bursa verdadeira, tem revestimento sinovial, localizado nos espaços interósseos. Estão próximas do feixe neurovascular e pode dar sintomas neurológicos. Quais são as bursas adventícias do pé? Bem, podemos ter bursas adventícias na região submetatarsal, que acabamos de comentar, na região do calcâneo, chamam subcalcaneal ou subcalcâneas, e na região medial, a primeira articulação metatarso-falângica, normalmente acompanha o hálux valgus, ou algum trauma repetitivo por sapato nessa região. Temos aqui então a bursa submetatarsal, já comentamos, localizada no tecido subcutâneo sobre a cabeça dos metatarsos. A subcalcaneal, plantar ao calcâneo, entre o fáscia plantar e o tecido subcutâneo. E essa bursa medial, a primeira articulação metatarso-falângica, sempre medial à cabeça do primeiro metatarso, entre o ligamento colateral medial e o tecido subcutâneo. Comum encontrarmos nos casos de hálux valgus. Aqui nós temos então uma bursite submetatarsal,
Veja aqui que tem uma bursa abaixo da articulação primeira metatarso-falângica. Veja que tem líquido sinovite, um espessamento do tecido subcutâneo, aqui um outro caso. Espessamento do tecido subcutâneo, olha só, os sesamoides aqui. Veja aqui na segunda metatarso-falângica, um outro local que tem bastante dessas bursites, hipoecogeneidade do tecido subcutâneo. É muito comum encontrarmos o Doppler presente nesses casos. Aqui nós temos outra bursite, aqui no terceiro meta e também no segundo meta, mais evidente no terceiro meta, na cabeça do terceiro metatarso. Uma bursite evidente ali. Outro caso, aqui nós temos outra bursite, sempre na cabeça dos metatarsos, essas bursites. Aqui uma bursite subcalcaneal, essa bursite é diagnóstico diferencial para fascite plantar. Prestar sempre atenção nisso. Aqui nós temos o calcâneo, fáscia plantar e essa área de bursite evidente. Olha como o tecido subcutâneo está espessado, epicóico, olha lá. Forma esses grumos de gordura, assim, ó. Áreas com líquido no seu interior, ó. Outro caso de bursite subcalcaneal, fáscia plantar e a bursite ali evidente. Veja lá, a fáscia plantar, a bursite. Aqui a bursite subcalcaneal novamente. São casos comuns, doenças comuns. Aqui uma bursite medial, a primeira articulação metatarso-falângica, veja o primeiro metatarso. Aqui o ligamento e essa área de bursite adventícia que se formou ali, normalmente acompanhando casos de hallux valgus, os joanetes. Veja lá, espessamento do ligamento com essas bursites, esses espessamentos sinoviais aí. Muito comum também o aumento do fluxo ao Doppler. Então o Doppler é um chamariz muito importante. Outros casos de bursite medial. Aqui um caso de artrite urêmica que causou também um espessamento da bursa, um abaulamento ligamentar. Veja que tem um tofo aqui e ao redor nós temos todo um quadro em que aumenta o fluxo ao Doppler. Vamos falar um pouco sobre a placa plantar das articulações metatarso-falângicas. Bem, pela ultrassonografia nós vemos a cabeça, aqui no caso do segundo metatarso, a base da falange proximal, o tendão flexor dos dedos e a placa plantar. A placa plantar serve de apoio, serve de anteparo entre a cabeça do metatarso e o tendão flexor. Ajuda no deslizamento. É uma fibrocartilagem. Importante avaliar durante o movimento. Essas fibrocartilagens são muito bem vistas durante o movimento. A gente ganha resolução. Vamos explicar um pouquinho a anatomia dessa placa plantar. Então nós temos aqui fibras transversais dos ligamentos intermetatársicos, fibras longitudinais do fáscia plantar. O fáscia vai inserindo-se nessa região e as fibras do fáscia são uma das formadoras da placa plantar. Temos aqui fibras espessas do fáscia plantar, a placa plantar, o colo do metatarso, onde a placa se insere frouxamente. Nós temos ainda um ligamento colateral e ligamentos colaterais acessórios nessa região. Nós temos um túnel fibroso, onde passa os tendões flexores. E aqui o tendão flexor longo dos dedos. Existe uma classificação, mas é muito difícil a gente classificar. Veja, tem o grau 1, o grau 2, o grau 3 e grau 4. Mas é muito difícil nós classificarmos desse jeito pelo ultrassom. Eu não consigo. Mas assim, o ultrassom ajuda bastante. Veja uma lesão aqui bem nítida, olha só. Muito melhor quando vista em movimento. Veja só como o movimento ajuda bem a gente identificar essas lesões. Aqui um outro caso de lesão, veja só. Já tem até um entesófito na inserção aqui do fáscia. Veja, uma lesão degenerativa do placa plantar. Aqui nós temos uma lesão e que há a formação de um cisto. Então, quando rompe essa placa, contém lesão, não é incomum formar cistos ao seu redor. Ó. Os cistos normalmente são plantares. Aqui, ó, um cisto plantar. Ali tem um cisto, aqui é a mesma coisa. Aqui a lesão. Aqui nós temos a cabeça do metatarso,
a lesão e a formação do cisto. Veja que o movimento ajuda bastante. Então, esse cisto é formado por causa da lesão. A lesão é a causa da presença desse cisto. E tem que ser descrita essa lesão. Aqui nós temos uma calcificação, na verdade, formou-se um entesófito na inserção da placa plantar, com osteofito também na falange. Bem, acabamos mais uma aula. Esses são os cursos presenciais que eu dou na minha cidade de Maringá. No meu canal do YouTube você encontra vídeos. No meu site você encontra vídeos, encontra 1000 imagens e encontra outras informações sobre cursos e sobre congressos de ultrassom musculoesquelético. Cada curso meu presencial, as pessoas ganham uma apostila com todas as imagens que você deve adquirir para fazer um bom exame.